Meus caros, boa noite. Iniciamos aqui mais um evento, o penúltimo evento do ano da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a ADNotari. Hoje temos um tema lindo, que é a discussão do provimento 100, do e-notariado e o direito de família e sucessões de modo aplicado. E quem vai fazer essa apresentação é uma pessoa que eu tenho uma honra muito grande de apresentar a vocês, um amigo de longa data, o Dr. Diogo Melim. O Dr. Diogo Melim, ele tem um currículo invejável, ele é um advogado que trabalha no Distrito Federal, ele é articulista, ele é palestrante, ele é professor universitário, ele é o sócio-administrador do escritório Diogo Melim Advogados, ele é especialista em direito processual, membro do IBDFAN, da Associação Brasileira de Advogados, membro da Comissão de Direito de Sessões da OAB, Distrito Federal, Direito de Família. Ele é professor convidado para várias especializações em Direito de Família e ele foi, oficial do Exército. E eu o invejo por isso, porque a gente se conheceu em 1997, lá nas cadeiras do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. E o meu sonho era participar, me tornar oficial da temporária do Exército Brasileiro, e infelizmente eu não consegui vaga. E o Dr. Melim conseguiu, se tornou oficial do Exército, saiu, não há tanto tempo, Melim? A gente se formou em 2000, já são 23 anos de formatura. 23 anos. 23 anos de formatura, e eu tenho uma honra muito grande de poder trazer o Dr. Melim para a nossa academia, para ele tratar do tema que ele mais gosta, direito de família e sucessões. Desse modo, Melim, muito obrigado pela tua presença. Passo a palavra a você, para você começar a sua apresentação, e eu tenho um carinho muito grande por você, e a gente se vê sábado, lá no nosso encontro reservado dos oficiais e ex-alunos do CPOR São Paulo. Meu querido, um grande abraço, a palavra está contigo. Obrigado, meu amigo. Sábado estaremos lá, então, para o nosso grande encontro anual, que a gente, com pandemia ou sem pandemia, a gente faz questão de realizar, e é sempre um prazer enorme rever todo mundo nesses encontros. Eu quero te dar boa noite para todo mundo que está assistindo, agradecer o convite, na sua pessoa, presidente da ADNotari. Também quero registrar meu agradecimento para a doutora Mônica Franqueiro, que intermediou o nosso contato e foi sempre muito atenciosa comigo, me deu todo o apoio para que a gente pudesse realizar essa pequena palestra. Na verdade, não é um tema assim tão extenso, mas é um tema bastante curioso, porque o provimento número 100 do CNJ, ele chegou e, na verdade, ele acabou trazendo mudanças não só para o ambiente notarial, esse ambiente extrajudicial, mas para vários ramos do direito, aquelas pessoas que advogam, as pessoas que trabalham com direito, sentiram as mudanças. E o direito de família, por ser um direito bastante ligado às questões registrais, os institutos de família, eles são muito vinculados ao registro público, eles acabaram sendo positivamente afetados, ao meu ver, por esse provimento número 100 do CNJ. Eu sou... E respeito opiniões contrárias, por óbvio, mas eu sou um grande entusiasta dessa questão da digitalização, dessa questão de trazer a prática de atos tão complexos, não só os atos notariais, como também os atos judiciais, eles são extremamente complexos, extremamente burocratizados, e trazer eles para um ambiente virtual, onde eles podem ser praticados com maior comodidade, com maior rapidez, com maior facilidade, eu acho que é bom para todo mundo, principalmente para os interessados, que normalmente têm pressa no resultado dos atos. Então, eu sou um grande entusiasta disso,
e acho que o provimento número 100 ele veio no momento exato, né? Porque nós tivemos... É importante até ressaltar que ele é fruto de uma discussão longa, né? O provimento número 100 ele não surgiu do nada, como a gente às vezes lê por aí. Ele é fruto de uma discussão longa e, infelizmente, nós tivemos, né, a pandemia de Covid chegando no começo do ano, e isso fez com que o provimento fosse editado e colocado em prática em alta velocidade. Mas ele não é fruto de uma discussão momentânea e feita no calor das emoções. Ele é fruto de um trabalho antigo do CNJ, e o CNJ ele só deu um pontapé inicial com certa pressa, justamente em razão da pandemia, porque a pandemia ela exigiu a prática de vários atos, respeitando o isolamento e o distanciamento social. A gente viu isso em atos do nosso dia a dia, na prática de atos do nosso dia a dia, na própria relação de trabalho. Nós estamos vendo as pessoas trabalhando através de home office, através de um contato virtual com o seu empregador, e nós vimos isso também dentro do judiciário. O judiciário, de repente, fechou as suas portas, né, e aqueles atos... E aqueles... Estão me ouvindo? Estamos, espera aí, Melim, alguém abriu o áudio aqui. Ok. Para fechar, eu acho que é o doutor Heitor. Doutor Heitor, se puder fechar aqui o teu áudio, eu agradeço. Por favor. Pronto, vamos lá. Obrigado, doutor Heitor. Então, nós tivemos essa adaptação, e aqueles atos judiciais também, né, tradicionalmente realizados de forma física, em especial as audiências, né, as audiências de conciliação e mediação, e também as audiências de instrução, elas passaram a ser realizadas de uma forma virtual. E eu gosto de ressaltar que, como advogado, eu não tenho do que reclamar das audiências virtuais, né? Inclusive, e não só das audiências, mas de outros atos que tradicionalmente nós fazemos pessoalmente, como despachos, por exemplo, têm sido feitos de forma muito interessante, com o mesmo resultado prático, eu diria, do que na forma virtual, com o mesmo resultado prático de que eles tinham quando fazíamos presencialmente. Então, eu realmente acho muito importante essa evolução, né? O Covid vai deixar também a sua marca positiva, se é que isso é possível, mas ele vai deixar a sua marca positiva no dia a dia das pessoas. E é até interessante, falando um pouquinho da parte judicial, do dia a dia do advogado, principalmente, é interessante saber que depois da portaria número 100, né, o CNJ também aprovou a possibilidade de criação de juízos 100% virtuais, né, essa digitalização, essa informatização do judiciário é uma prioridade do Conselho Nacional de Justiça, principalmente agora sob a presidência do ministro Luiz Fux, e eles criaram essa possibilidade das varas 100% virtuais, do juízo 100% virtuais, que já estão sendo colocados em prática, ainda que experimentalmente, né? Eu sei do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Amazonas. Esses 3 tribunais colocaram em prática o juízo 100% virtual, né? E, enfim, é lógico que esse grande auxílio que os cartórios prestam ao judiciário, né? Não é de hoje que muitos problemas que antes eram levados ao judiciário, como os divórcios, inventários, não é de hoje que isso pode ser feito exclusivamente dentro do ambiente cartorial, né? Não, ele também precisava dessa evolução, sob pena da gente ter todas as demandas voltando ao judiciário. Se o cartório, né, se os notários não se adaptassem, eles não pudessem trabalhar de uma forma exclusivamente eletrônica, essa prestação de serviços que o judiciário tinha, essa ajuda que o judiciário tinha de desafogar o cartório através da atividade notarial, simplesmente sumiria.
pessoa não poderia mais buscar o cartório para realizar o seu divórcio, a pessoa não poderia mais buscar o cartório para realizar o seu testamento, seu inventário e partilha. Então, aquilo que pode ser judicializado, principalmente o inventário e partilha e o divórcio, seria de novo levado 100% para a esfera judicial, e é óbvio que o judiciário já é uma estrutura afogada e com certeza não daria conta dessas novas demandas. Então, o provimento número 100 do CNJ, ele chegou e trouxe, né, essa novidade, que é um sistema eletrônico chamado e-notariado, que permite ao serviço cartorário realizar o divórcio, a união estável, a partilha, né, o inventário e a partilha, de uma forma 100% digital, ou seja, sem a presença física do advogado e de qualquer dos interessados. Isso é uma grande revolução para a gente que conhece o direito e vivencia o direito de longa data, né? A gente que pegava aquela publicação ia até o balcão do fórum para ler 2 linhas de despacho, né? Era uma loucura aquilo. Quando eu lembro disso, eu falo, cara, como evoluiu, né? Um negócio inacreditável. Enfim, é uma revolução muito grande, mas uma revolução que precisa ser estudada, precisa ser cuidada para que a gente efetivamente coloque isso em prática de uma forma segura, né? E é justamente sobre esses pontos que eu quero tratar aqui com vocês de uma forma simplória, mas que a gente pode aprofundar alguns detalhes, quem sabe, em eventos futuros, né? Bom, gente, o e-notariado, basicamente, falando um pouquinho dele, ele é um sistema digital, tá? E ele é disponibilizado para todos os cartórios do Brasil pela internet. Então, é um acesso extremamente simplório, tá? E basta que o cartório, o tabelião, acesse o sistema do e-notariado através do portal eletrônico do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil. É lá que o e-notariado ele está disponível, né? E é importante saber e importante esclarecer que todos os atos notariais eletrônicos, ele obrigatoriamente deve ser feito através do e-notariado. Então, todos os cartórios do Brasil hoje têm acesso ao e-notariado e devem disponibilizar atos notariais eletrônicos exclusivamente por esse sistema. Os cartórios não podem adotar sistemas paralelos ou sistemas próprios para a realização dos seus atos notariais. Uma questão deficiente, eu acho, no provimento número 100, é que ele entrou em vigor de uma forma extremamente rápida e ele não trouxe um período, ainda que pequeno, de vacácios legis para que os cartórios se adaptassem a isso. Claro que os cartórios não foram pegos de surpresa do dia para a noite, mas nós sabemos que cidades pequenas, às vezes de locais bastante distantes, possuem seus cartórios e têm dificuldades relacionadas à internet, enfim, dificuldades técnicas que acabam inviabilizando, a meu ver, o uso adequado do provimento. Então, isso deveria ter sido feito com um pouquinho mais de cuidado, né? O CNJ ele não teve esse cuidado e deixou tudo muito aberto, e é fácil perceber que nem todos os cartórios, eu uso o sistema, eu trabalho com essa parte, e percebo que nem todos os cartórios estão muito adaptados a essa nova realidade. Alguns estão extremamente adaptados. Tem cartório que, inclusive, tem sistema próprio para que você faça os seus pedidos, para que você anexe documentos, enfim, é tudo feito com muita velocidade, de uma forma muito prática. E outros cartórios utilizam WhatsApp, por exemplo. Então, nós temos discrepâncias muito grandes que eu acho que precisam ser ainda adaptadas. Mas, enfim, vamos ver o que o futuro nos reserva. Eu acho que as coisas vão tomando uma forma adequada e com o passar do tempo. Bom, dentro
do provimento número 100, ele tem um artigo que eu entendo que é o artigo de maior importância do provimento, que é o artigo 3º. Por que eu acho que o artigo 3º é o artigo de maior importância? Eu entendo que ele é o artigo de maior importância porque ele vai trazer os requisitos essenciais do ato notarial eletrônico. Então, como produzir um ato notarial eletrônico? Para que esse ato ele saia perfeito e ele tenha a validade e a eficácia esperada pelas partes, pelos interessados que buscaram o serviço notarial para a realização desse ato. E quais são esses requisitos essenciais trazidos pelo artigo 3º? Ele traz a necessidade de uma videoconferência notarial, né? E essa videoconferência, ela tem a destinação de captar o consentimento dos interessados, ou seja, a manifestação de vontade dos interessados vai se dar por essa videoconferência. E aqui eu tenho um ponto importante para trazer. Se nós fizermos uma leitura do parágrafo único do artigo 23 do provimento, ele vai dizer que o trecho relacionado ao consentimento deve ser arquivado, o que leva a crer que o tabelião ele tem que ter a preocupação de gravar essa videoconferência, mas não de arquivá-la por completo. O artigo 23 diz que o trecho onde o consentimento vai ser dado é que deve ser efetivamente arquivado. Eu, sinceramente, como advogado, recomendaria a todos que arquivassem de forma integral a videoconferência, né, para evitar discussões futuras. Porque é óbvio que nós teremos, em algum momento, ações onde a pessoa vai botar em xeque aquela manifestação de vontade. Né? Afinal de contas, ela não está lá pessoalmente, na frente do tabelião, como tradicionalmente acontece. Então, eu entendo que o tabelião ele deve ter esse cuidado de gravar toda a audiência e também um cuidado que o judiciário toma. Né? Quem já fez audiência de... Isso funciona em todos os estados, tá? Mas eu posso dizer que já vi isso acontecer no Rio de Janeiro, aqui no Distrito Federal mesmo, em São Paulo, no interior. Quando você vai ter uma oitiva de testemunha, por exemplo, o juiz ele pede que a pessoa gire o celular rapidamente para mostrar o ambiente, para que a pessoa não venha alegar que está sendo coagida, enfim, que tem uma outra pessoa instruindo as suas falas e assim vai. Então, eu, sinceramente, se eu fosse tabelião, eu registraria toda a minha audiência, deixaria gravada toda a minha audiência e teria esse cuidado de pedir para que a pessoa desse uma filmada rápida no ambiente em que ela está, para que isso também ficasse registrado e para que isso desse uma robustez nessa ideia da vontade livre, né, da manifestação da vontade livre, para que a pessoa efetivamente provasse para que o tabelião efetivamente conseguisse provar que a pessoa não está sofrendo qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de coação que pudesse macular a sua manifestação livre de vontade. Tá? Eu acho interessante esse tipo de postura. Veja que o provimento não diz nada quanto a isso. Né? O provimento diz que o registro deve ser do trecho da manifestação de vontade, mas por segurança, eu sempre muito cuidadoso, eu sou um advogado medroso, vamos assim dizer, então eu teria esse cuidado. Né? Eu diria que é prudência, né? Prudência, do advogado, né? Já imaginar o que está acontecendo na frente, né? Eu chamei de prudência por muito tempo, mas na época que eu tinha meus sócios, eles falavam que eu era medroso mesmo. Então, eu absorvi essa qualidade, eu considero uma qualidade nesse caso. Enfim, eu acho interessante essa adaptação. Além da videoconferência, nós temos a necessidade da assinatura eletrônica dos interessados. Né, para que o ato tenha sua validade, nós precisamos da assinatura eletrônica dos interessados,
e a assinatura eletrônica dos interessados ela deve se dar obrigatoriamente através do e-notariado, né? Então, nós estamos falando de um divórcio, o ex-marido e a ex-mulher, né, eles vão assinar aquele ato notarial eletrônico através do e-notariado. Se nós estivermos falando de um inventário e partilha, né, os herdeiros vão fazer também essa assinatura, seja lá quantos forem, os herdeiros vão ter, na qualidade de interessados, que assinar também o ato por esse sistema eletrônico. O tabelião também assina, né? Então, óbvio, como um ato notarial, existe a assinatura do tabelião para que ele tenha validade, só que essa assinatura do tabelião ela não se dá por meio do e-notariado, e sim por certificação digital. Então, todo tabelião lá tem seu token, tem sua assinatura digital, e é por meio desse dispositivo que o tabelião, obrigatoriamente, ele tem que assinar o ato notarial eletrônico. E uma outra exigência também bastante importante é o uso de formato de documento de longa duração com assinatura digital, que normalmente é o PDF-A, né? Então, todo documento que você vai enviar e o próprio documento representativo do ato notarial, ainda que um documento eletrônico, ele precisa estar nesse formato de documentos de longa duração com assinatura digital, né? Veja, e em regra se usa o PDF-A, a gente só não vai ter o uso desse PDF-A justamente para o arquivamento da videoconferência, né? A audiência a gente não tem como firmar, como guardar através de PDF, mas existem meios seguros deles serem arquivados. E aqui tem um ponto importante também, voltando à prudência, né? Os sistemas digitais, eles são interessantes, eles são importantes, mas eles têm as suas fragilidades, né? Então, é muito comum hoje que tudo isso, que muitos documentos, vídeos, enfim, muita coisa seja guardada no ambiente de nuvem, né? Hoje as pessoas guardam muita coisa no ambiente de nuvem. E é importante que isso seja guardado também num outro ambiente de acesso fácil, às vezes um drive externo de qualidade, para que as coisas não se percam. Nós tivemos recentemente aí invasões por hacker no STJ, enfim. Se nós estamos falando de tribunais dessa dimensão, né, TSE, é um tribunal superior que rege as eleições, o TSE não conseguia passar. Não estou falando que houve fraude eleitoral de forma alguma, mas o resultado, né, da apuração, o TSE não conseguia transmitir porque teve seu sistema eletrônico invadido. Então, eu acho importante que todo esse armazenamento pelos tabeliões sejam feito de uma forma também física, entre aspas, né, que seja um bom HD, enfim, para que, caso ele tenha seus sistemas invadidos, caso ele tenha algum tipo de problema nesse sentido, ele tenha uma forma aí de restabelecer com velocidade, né, tudo que foi arquivado. Porque quando a gente fala em ambiente digital, você pode perder absolutamente tudo em questão de segundos, né? E quando a gente fala de um cartório de uma cidade grande, por exemplo, o tudo é realmente muita coisa. Então, tem que se tomar um cuidado, né? Uma questão importante, a meu ver, essa questão do armazenamento. Enfim, esses são os requisitos essenciais trazidos lá pelo artigo 3º, e é óbvio que a inobservância desse dispositivo, a inobservância desses requisitos essenciais, vão fazer do ato notarial um ato inválido. Eu vejo em alguns artigos, eu li que o ato seria nulo, mas particularmente eu entendo que o ato é inválido, porque nós estamos falando de uma inobservância de forma, né? Então, inobservância de forma está sempre dentro daquele campo da validade. Então, eu entendo que o ato é inválido, mas, enfim, de qualquer modo,
é um ato que não vai gerar os efeitos pretendidos pelas partes. Então, é sempre importante que as partes também tenham conhecimento desses requisitos essenciais para que elas possam conferir se o cartório está fazendo a coisa correta. É importante que os advogados tenham conhecimento para que ele possa, o cartório está fazendo dentro desses requisitos essenciais, e se ele está entregando para o cliente o que o cliente efetivamente quer, né? Que é um ato notarial válido, né? Enfim, vencida aqui essa questão geral relacionada ao provimento sem e ao e-notarial, eu quero falar um pouquinho agora dele com relação ao direito de família, né? E das minhas experiências. Eu quero falar bastante das minhas experiências, das dúvidas que vão surgindo com o uso desse sistema e com o uso dessa nova técnica de realizar atos notariais. Bom, teoricamente preenchido, né, todos os pressupostos legais, a gente poderia afirmar, de uma leitura simplória e exclusiva do provimento sem, que os interessados que buscarem os cartórios e se utilizarem dos seus sistemas digitais, eles vão poder realizar muitos atos. Se a gente falar direito de família, exclusivamente, eu já consigo listar uma série de atos. Eu posso falar de doação, eu posso falar de divórcio, eu posso falar de união estável, né? Tanto a declaração da existência da união estável quanto a dissolução da união estável. Eu posso falar do inventário e partilha. E, teoricamente, pela leitura lá do artigo 26 do provimento, eu poderia falar até da escrituração pública de testamento, né? Porque o artigo diz qualquer ato notarial. E quando nós realizamos um estudo aprofundado do testamento, e eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas um estudo aprofundado do Instituto do Testamento nos permite colocar em dúvida se realmente existe a possibilidade de se fazer, através de um sistema eletrônico, sem a presença da pessoa, um testamento público, né, pelo notariado, porque o testamento ele é um instituto extremamente regrado, né, com muitas formalidades, com muita burocracia, e eu fico realmente em dúvida se esses testamentos que vão ser feitos nesse primeiro momento, através do sistema, se eles não vão ser colocados em dúvida no futuro quanto à sua validade, né? A gente vai ter que esperar o judiciário decidir quanto a isso, quando esses testamentos forem colocados em xeque nos processos. Mas eu tenho um pouquinho de dúvida. Isso vai gerar e já gera algumas discussões, porque através do sistema do e-notariado, e mesmo seguindo a forma do artigo 3º, nós não conseguimos preencher todos aqueles requisitos que o testamento público exige, né? Então, eu tenho um pouquinho de dúvida, mas, pelo artigo 26, qualquer ato, né, qualquer escritura pública, ela vai poder ser realizada pelo sistema. Então, eu sei que tem cartórios que não estão fazendo testamento, e ouvi dizer que existem cartórios que estão fazendo testamentos. Então, a gente vai precisar esperar um pouquinho para saber se realmente é seguro fazer o testamento através desse sistema. E às vezes as pessoas falam, pô, mas você está falando de testamento é algo ilusório, ninguém faz testamento. Gente, quem trabalha exclusivamente com família e sucessões está vendo essa realidade mudar, né? A gente tem sido procurado com bastante frequência para realizar testamentos, para dar uma consultoria sobre testamentos, né? Porque a pessoa ela sempre te busca para saber exatamente a parcela de patrimônio. A gente faz um levantamento patrimonial para poder informar a pessoa um limite seguro de testamento, para que esse testamento não seja impugnado no futuro. Então, o testamento tem sido, sim, um instrumento muito buscado hoje no Brasil.
Essa ideia de que o testamento é coisa de rico, o testamento ninguém faz, isso é totalmente ultrapassado. As pessoas procuram um escritório, até porque nós estamos diante de uma nova realidade, ainda não disciplinada pelo ordenamento jurídico, que é a herança digital. Né? E a herança digital, para quem nunca ouviu falar sobre ela, a herança digital, ela corresponde a uma fração do espólio, né, deixado pelo falecido, uma fração do espólio que não tem, é uma fração intangível do espólio, são direitos e patrimônio que a pessoa tem que está lá no universo das nuvens, né? E-mails, né? Sua conta de e-mail, sua conta em rede social, sua conta de criptomoeda, enfim, aquilo que você deixou lá no OneDrive, no Google Drive, você deixou fotografia, você pode ter deixado um livro escrito, você pode ter deixado poemas, vídeos, enfim. Existe um universo patrimonial que está lá jogado, que está lá guardado, teoricamente, e que não tem lei que regulamente. E quando você faz uma conta para ter o seu ambiente virtual, para poder guardar suas coisas dentro desse cosmo paralelo que é a nuvem, você assina um termo de uso. E esse termo de uso, em 99% das vezes, vai dizer que ele é intransmissível. Então, teoricamente, tudo que você deixou lá, se você não deixou essa senha com alguém, tudo aquilo vai morrer com o provedor. Ele não vai poder passar para ninguém. Então, o que as pessoas têm feito? Elas têm feito testamento justamente para permitir o acesso a esse conteúdo. Claro, às vezes integral, às vezes parcial, enfim, não importa. Mas elas têm feito testamento para permitir o acesso aos seus herdeiros, aos seus parentes queridos, a esse conteúdo digital. Né? Isso tem sido muito buscado. E parece uma bobeira, mas é interessante. Né? Hoje, particularmente, eu não tenho coragem ainda, vamos dizer assim, de realizar uma escritura pública de testamento através do e-notariado, porque eu tenho dúvidas, né, de como o judiciário vai se portar em cima disso. Mas, tirando a escritura pública de testamento, as outras escrituras públicas de doação, divórcio, união estável, inventário e partilha, elas podem ser feitas com extrema segurança e o melhor, totalmente à distância. Né? Totalmente à distância. A gente pode ter cada uma das partes em um país diferente, inclusive o advogado pode estar no exterior e tudo vai ser realizado de uma forma bem rápida e tão eficaz quanto o processo ou quanto o ato presencial em ambiente de cartório. Tá? Gente, uma coisa importante que é discutido junto com o provimento número 100 do CNJ são a proteção dos dados, né? Aqueles dados que você vai lançar e que vão ficar nesse ambiente de nuvem, esse ambiente informatizado. Né? Mas vale dizer que a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, elas trazem um regramento que obriga esse cuidado. Né? E o compartilhamento desses dados, sob pena, obviamente, de sanções, ela só pode se dar entre os notários e para a prática de atos notariais. Então, as pessoas que se sentem inseguras, né, com relação ao lançamento das suas informações num sistema absolutamente digital, às vezes até questões íntimas, né, como testamentos, por exemplo, ela pode ficar despreocupada porque existe uma proteção jurídica, né, e existe uma definição de sanções, né, para aqueles que descumprem esse cuidado de proteção de dados pessoais. Então, pode-se usar o sistema com bastante segurança, porque os dados pessoais estão protegidos. Tá? Gente,
vendo ali fazendo uma leitura... Melim, só fazendo um adendo a esse ponto que você falou da preocupação com a questão do sigilo, independentemente da LGPD, a gente tem que lembrar que o artigo 30, inciso 6º da Lei 8935 de 94, que trata dos deveres dos notários registradores, já trazia na legislação o dever de sigilo. Sim. Né? Então, assim, quando se trata de LGPD e cartório, os cartórios já estão muito bem adaptados a essa ideia do sigilo, ao tratamento das informações dos seus usuários, dos serviços, e assim por diante, né? Então, eu imagino que a vida do notário e do registrador não vai mudar muito com a LGPD, e sim, na verdade, as empresas, né? As empresas particulares, né? Que vão ter que se adaptar, né? Teve até uma notícia aí da Prudential, salvo engano, ontem ou hoje, que ela vazou várias informações de clientes da Prudential, né? Que é aquela empresa americana, salvo engano. Eu sou cliente. Obrigado pela informação. Você é cliente da Prudential também? Sou cliente. Sim, então, dá uma olhadinha nessa notícia aí, eles ficaram lá apavorados, né, por conta desse vazamento de informações, tá? E eles, enfim, não sei se você conhece o serviço deles, é um seguro bem completo. Eles realmente têm acesso a muitas informações confidenciais, né? Muita informação íntima, enfim, é preocupante, é preocupante. Mas o que eu acho interessante da Lei 13.709 é que ela tem um detalhamento mais específico para esse ambiente virtual. Né? Porque imagina, invadiram o meu sistema e roubaram os dados. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tem, porque você é obrigado a ter uma estrutura mínima de proteções aos dados digitais. Né? Então, é uma preocupação interessante dessa lei para que você não possa falar, foi terceiros, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tem sim. Tem sim. Então, os cartórios precisam ter essa preocupação. Enfim, já tinham, né? Mas agora, de repente, uma preocupação mais específica com essa digitalização das suas atividades. É uma preocupação realmente do ponto de vista de informática. Eu não conheço as terminologias de informática propriamente dito, mas a gente sabe que existe o desenvolvimento de softwares exclusivos para segurança de informação. E talvez esse cuidado tenha que ser tomado também para que não haja aí vazamento de dados pessoais, que obviamente vai levar a sanções, indenizações, enfim, a gente entra no campo do dano moral e assim vai. Né? Então, é algo interessante. Gente, dando uma olhadinha lá no provimento número 100, eu consegui identificar 3 etapas básicas para a realização do ato notarial eletrônico. Né? E essas 3 etapas, elas vão ser o pedido, né? O pedido é a primeira etapa. A segunda etapa é uma averiguação dos requisitos, né? E dentro desse universo da segunda etapa está a videoconferência, porque veja que a manifestação de vontade é um requisito de qualquer ato, né? Não só de um ato notarial, mas de qualquer ato, negócio jurídico, enfim, assim vai. Então, essa coleta da manifestação de vontade faz parte dessa averiguação dos requisitos, por óbvio, e, por fim, a lavratura do ato notarial com a assinatura eletrônica notarizada, tanto dos interessados quanto do próprio tabelião, né? E aí vem um pouquinho daquilo que nós já falamos, que é a forma um pouco acelerada que a coisa foi posta em prática pelo CNJ. Né? O próprio provimento 100 ele vai dar uma abertura muito grande de como esse pedido deve ser feito. Né?
E nós temos, na prática, de tudo. Nós temos cartórios que aceitam o pedido por telefone, e aí você pode mandar por fax, por incrível que pareça, fax. Você pode mandar os documentos por fax, alguns por e-mail, outros por WhatsApp. Nós temos alguns cartórios com mais estrutura, principalmente mais suporte financeiro, que criaram páginas exclusivas para que esses pedidos sejam feitos, né? Nós temos um cartório aqui no Distrito Federal, em Braslândia, que é uma cidade satélite, que é um cartório que está super estruturado para isso. Então, ele tem uma página própria, onde você entra, todos os pedidos, eles já têm um questionário específico, uma lista de documentos específicos que você junta. Então, é um negócio que está redondo. É o cartório que eu mais uso, óbvio, porque tem tudo certinho lá. Outros cartórios, você pode fazer o pedido por WhatsApp. E veja, eu não vou fazer como se fosse uma petiçãozinha e um pedido formal por WhatsApp, não. O cara digita no próprio WhatsApp o pedido. Então, eu acho que é muita informalidade. É muita informalidade, né? Porque acaba transformando a coisa a coisa fica mais demorada do que ficaria. Essa é que é a verdade. Porque aí você faz um pedido. Aí o tabelião fala, não, mas precisa incluir isso. Ah, precisa incluir mais esse documento. Não tem um passo a passo que facilita a vida do advogado. Né? Porque quando você entra nesses cartórios mais estruturados, existe um rol de documentação mínima e existe um campo para você juntar essa documentação mínima. E enquanto você não juntou todas essas documentações mínimas, você não envia o pedido. Então, enfim, quando você acessa o sistema, você já sabe o que você tem que pedir para o seu cliente, você já junta toda a documentação lá e manda o pedido para o cartório. O cartório ele consegue acelerar demais o procedimento, porque ele sabe que o mínimo de documentação necessária existe. E se algum caso específico exigir um documento ou outro, aí sim, às vezes até por WhatsApp, eles entram em contato com o advogado e falam, para o seu caso, eu preciso disso, de tal cônjuge, ou eu preciso de tal coisa, de tal herdeiro, e assim vai. Mas veja que é um procedimento muito mais amarradinho, né? O próprio tabelião, ele não fica lá forrado de pedidos incompletos, só bate na mesa dele o pedido completo, para que ele possa dar um andamento célere. Então, enquanto você não completou, e é interessante até que o sistema permite que você vá gravando. Então, a família vai me mandando documento devagarzinho, eu vou, anexo, gravo. Ah, no outro dia ele mandou outro documento, anexo e gravo. Quando está completo, eu encaminho para o cartório, recebo o comprovante de envio e mando para a família. Então, veja que não precisa o tabelião ficar acionando o advogado, olha, junta isso, junta aquilo, senão vira judiciário. Se não vira judiciário. E toda aquela facilidade trazida pela possibilidade de se usar o cartório para esse trâmite, para o trâmite de inventário, para o trâmite do divórcio, ele vai deixar de existir, porque o tabelião não vai fazer mais nada além de responder o. Então, é importante que o cartório se organize de uma forma mínima, né? Uma coisa que eu recomendo, até conversando com um tabelião, isso faz poucos dias, inclusive, que eu recomendei, eu falei, olha, ainda que você vá receber seus pedidos por e-mail, que era o caso do cartório dele, falei, pelo menos faça ali na página do seu cartório, na página de internet, coloque ali um aviso que a pessoa clica, onde você pelo menos tem uma orientação. Senão a pessoa faz um pedido de qualquer jeito e manda, e você só vai ficar trocando e-mail sem parar com essa pessoa. Vai demorar 3 meses para a pessoa efetivamente organizar o seu pedido com o mínimo necessário. Então, tem um protocolo de atendimento, né, para facilitar a vida do cidadão, né? Claro, claro. É muito simples, claro. Né? Então, assim... E eu gosto de dizer até a vida do advogado, porque isso é uma novidade para o advogado também. E eles não podem esquecer que direito de família, eu gosto de dizer que o direito de família ele se assemelha muito a alguns outros ramos do direito, e eu acho que em especial ao direito do trabalho. Em que ponto?
é um ramo do direito que tem muita gente experiente, mas tem muito novato. Muita gente se forma e vai fazer família. E a gente sabe que ser advogado novato tá no universo da dúvida, porque nada funciona como a faculdade disse. Nada, nada. Nunca chega no seu escritório o exemplo do livro para você, ai, que fácil. É o exemplo, é igual estava no livro. Nunca chega, isso não existe. Né? E é uma pessoa cheia de dúvida. Se o cartório não consegue, e claro, aqueles primeiros casos, o divórcio da tia, o inventário do tio, e se a pessoa não tiver o mínimo de orientação, ela vai fazer o quê? Ela vai atormentar a vida do tabelião. Essa que é a verdade. A vida do tabelião vai virar um inferno com esse novato. E eu não estou culpando o novato, não. Eu sou professor universitário, adoro meus novatos. Mas a gente sabe das dificuldades dele. Então, se a gente puder ter um passo a passo, facilita bastante. Tá? Principalmente para o inventário, que é muito mais complexo do que uma dissolução de união estável, muito mais complexo do que um divórcio, né? E pode ser feito lá no cartório. Aí a pessoa acabou de se formar, acabou de pegar a sua AB, né? Deu a sorte que o tio morreu, a família vai direto no cara e fala, você faz? Eu falo, faço, tá louco atrás de cliente? Não sabe nem por onde começar. E aí vai infernizar a vida do tabelião. Isso é uma realidade. Então, é interessante essa orientação do profissional, né? O profissional, ele ainda está perdido também. Até a pessoa com certa experiência, às vezes, se perde ali nesse... Como é que funciona? O que eu mando? Como é que faz? Como é que é essa audiência? Enfim, tem que tomar um certo... É importante que o cartório também se prepare, né? Para receber essas demandas e não transformar isso numa bola de neve, né? Então, se tiver um sistema é importante, eu acho e-mail também interessante, mas com uma boa orientação. A maioria dos cartórios utiliza o e-mail. Tá? Como eu disse, um cartório aqui tem esse sistema extremamente bem desenvolvido para o provimento sem, e assim, por uma questão até financeira, eu vou ser bem sincero, o cara fez o melhor investimento da vida dele, porque ele voa. Todo mundo que sabe como funciona o cartório dele, busca o cartório dele. Porque é redondo, é muito simples, muito prático. Então, quanto mais os notários se dedicarem, os tabeliões se dedicarem a investir um pouco nisso, eu tenho certeza que eles vão ter retorno, porque a demanda é muito maior quando se tem essas facilidades. Né? E essa possibilidade ampla aqui de se fazer esse pedido está lá no artigo 32. O artigo 32 do provimento, ele vai falar dessa questão do demandar, né? E ele deixa isso bem aberto, dizendo que qualquer sistema, inclusive o telefônico, é válido para que esse pedido seja feito. Gente, nesse pedido também é importante lembrar que não é só dizer o que você quer, né? Então, eu quero dissolver a união estável. Beleza, mas você tem que mandar também a documentação, né? Então, se eu quero dissolver uma união estável, eu preciso mandar a identidade das pessoas que vivem em união estável, comprovante de endereço, discriminar se existem bens comuns que vão ser partilhados, a forma de partilha, assim vai. Então, você também tem que mandar uma documentação que é muito assemelhada com a documentação relacionada ao processo judicial. Quem faz processo judicial consegue fazer facilmente esse procedimento em cartório, né? E também tem que mandar, já com o pedido, o comprovante do recolhimento dos emolumentos. Né? Como é que paga? Não vou mandar sem pagar. Não adianta. Se você mandar sem pagar, o cartório vai entrar em contato contigo e vai exigir o pagamento. Enquanto você não paga, a coisa não começa. Né? Então, é importante deixar, porque senão você chega para o teu cliente, é muito comum, já aconteceu comigo, eu não vou negar não, aconteceu comigo. Né? Você chega para o teu cliente e fala, mandei, tá tudo certo. Aí o cara já fica tranquilo achando que a coisa vai andar. Aí dá um dia, você fala, cadê o comprovante dos emolumentos? Aí você tem que ligar para o teu cliente dizendo que ele tem que pagar, e assim vai. Então, o cara fala, mas não estava tudo certo? Não paga no final? O cara já criou algumas expectativas
que, enfim, que você vai lá e joga um banho de água fria nele e acaba transparecendo uma certa inexperiência, né? Então, é bom lembrar que o comprovante dos emolumentos ele deve acompanhar o pedido, seja no seu inventário, no divórcio, enfim, qualquer escrituração que você for pedir, você tem que ter esses emolumentos, o comprovante dos emolumentos acompanhando, tá? E aí, depois, feito esse pedido, mandados os documentos, pagos os emolumentos, a gente vai ter a segunda etapa, que é a averiguação dos requisitos. Então, o tabelião ele vai ter que ter aquela preocupação de verificar, por exemplo, o cara pediu um divórcio, o cara quer uma escrituração de divórcio, mas tem filho menor, não pode. Então, ele vai ter que informar que ele não pode... Estou usando exemplos bem simplórios aqui, mas ele vai ter que informar, né, que não pode ser feito lá. Ou então, se entrou com um inventário e se percebe que um dos herdeiros é incapaz, tem Alzheimer, não pode, isso tem que ser judicializado. Então, além desses requisitos que sempre foram, mesmo antes do ato notarial eletrônico, sempre tiveram que ser verificados, né? Ele também vai ter que verificar essa questão da manifestação de vontade, né? Porque a pessoa vai precisar, perante o tabelião, manifestar a sua vontade. E aí vem a videoconferência. A videoconferência, ela também é muito aberta pelo provimento sempre, né? E o ideal, né, o provimento até dá a entender isso, que a gente já falou disso, é que o tabelião escolha um sistema que permita a gravação da audiência. Pode ser o Microsoft Teams, que a gente está usando aqui? Claro que pode, dá para gravar, tranquilo, gravou, acabou. Pode usar Zoom? Pode usar Zoom, não tem problema nenhum. O que não dá para usar, por exemplo, é uma videoconferência de WhatsApp, porque o WhatsApp não grava, né? Então, tem que ter esse cuidado do sistema permitir a gravação. E uma coisa interessante, que até demorou um pouquinho para adaptação dos tabeliões dessa questão, como que faz essa audiência, né? Qual o momento dessa audiência? Gente, o provimento ele não fala que é uma audiência una, né? As pessoas eles acabaram trazendo muito modelo judicial para dentro dos cartórios. Falou em audiência, eu vou pegar o exemplo do Poder Judiciário. Mas não, isso não existe. Isso não existe. Então, não há problema nenhum do tabelião falar, bom, eu tenho uma audiência para tal dia, mas um dos interessados, vamos pegar no inventário, 3 herdeiros falam, tudo bem, vamos para a audiência. Um herdeiro não pode. Um herdeiro não tem como. Tem uma consulta médica, está viajando, vai estar sem internet, não importa o motivo. Um herdeiro não pode. Não há problema nenhum do tabelião realizar a audiência, pegar a manifestação de vontade desses 3 herdeiros que podem e, no momento futuro, no momento oportuno, realizar uma nova audiência para pegar o consentimento daquele outro herdeiro. Não precisa ser uma audiência una, né? Não, é igual o judiciário. Até o judiciário pode fragmentar, raramente usa, mas pode fragmentar. Imagine, então, o cartório, que tem muito mais liberdade procedimental do que o sistema judicial, né? Então, não há problema, e é uma orientação até que eu dou, conversando aí com colegas, conversando com alguns amigos de cartório. Eu falo, não, cara, não precisa disso, né? Porque às vezes a pessoa fica com dificuldade de agendamento e acaba perdendo dias que ele já designou a audiência porque não consegue reunir todo mundo. Não, faça as suas audiências e vá adiantando, porque você acelera o procedimento sem problema nenhum. Não há impedimento legal quanto a isso. O fracionamento é totalmente possível. Tá? E, por fim, gente, é a lavratura do ato notarial, né? Então, nós vamos ter o recolhimento das assinaturas dos interessados. Como nós já dissemos, essa assinatura ela é feita eletronicamente, através do próprio e-notariado, e nós temos também a assinatura
próprio tabelião por meio do seu certificado digital, né? Aí não tem problema nenhum e o ato está pronto. Uma dúvida comum aqui, gente, é a questão do certificado digital do interessado. Ah, não, nós falamos que é notariado, mas como que o cara assina isso na prática? Como é que isso funciona? E aqui eu vejo uma grande falha. Gente, a pessoa ela precisa estar cadastrada no e-notariado. A pessoa interessada ela vai ser cadastrada no e-notariado e ela vai ganhar um certificado digital notarizado. Isso é gratuito. É o tabelião que vai providenciar esse certificado e ele vai ter lá o seu certificado digital notarizado, né, para não só a prática daquele ato específico que fez ele procurar o cartório numa primeira oportunidade, mas também para atos notariais eletrônicos futuros, porque esse certificado tem validade de 3 anos, renovável, né? Então, quando chegar lá o próximo do prazo para expirar esse certificado digital notarizado, a pessoa vai poder pedir a extensão dessa validade e vai poder praticar vários outros atos. Ah, eu procurei a primeira vez para fazer o divórcio? Legal. Pô, mas agora tem um inventário. Você vai usar mesmo o certificado, porque ele tem essa validade. Mas o grande problema aqui, gente, é que esse credenciamento do interessado para receber gratuitamente o seu certificado digital notarizado, é que esse credenciamento exige a presença física no cartório de notas. Então, a pessoa precisa ir no cartório de notas credenciado lá como autoridade notarial, né? Precisa levar seu documento de identificação, seu comprovante de endereço, para que ele tenha esse certificado digital notarizado e possa, portanto, manifestar sua vontade assinando eletronicamente os atos notariais que pretende. Eu acho, sinceramente, isso uma grande falha, né? Deveria existir uma grande forma, uma forma de controle para que as pessoas, e isso dá para se definir, para que as pessoas pudessem pedir o seu certificado digital também de uma forma eletrônica, ainda que fosse pelo próprio procedimento, né? A pessoa faz o pedido do certificado e aí se faz uma videoconferência só para confirmar, é aquela pessoa mesmo? Manda o documento, manda seu comprovante de endereço, deixa eu ver se é você, gira a câmera para eu ver se você está manifestando vontade. Opa, é você mesmo, legal. Então, vou gerar o seu certificado digital. Deveria ser também à distância. Se a ideia é que tudo seja à distância, tudo tem que ser à distância. Porque se você for pegar o motivo desse provimento número 100 ter saído de uma forma tão acelerada, ter sido colocado em prática de uma forma tão acelerada, foi justamente a epidemia de Covid. E aí, se você tem pessoas que estão no grupo de risco, né, não querem sair de casa ainda, essa pandemia não tem data para acabar, melhora, piora, está piorando agora. Então, se você exige que a pessoa saia de casa e compareça num cartório, que é um ambiente de risco, porque é um ambiente cheio, para realizar o seu cadastramento, você está eliminando a chance dessa pessoa utilizar o sistema, né? Então, não me parece lógico. Se a ideia é respeitar o isolamento, se a ideia é respeitar distanciamento, é respeitar os cuidados recomendados pela comunidade médica para evitar a disseminação da Covid, eu acredito que até a emissão de certificado deva ser feita de forma digital. E tem como fazer. Né? Você pode pegar, como eu já disse, você pode pegar exatamente esse procedimento do provimento número 100 e criar e usar esse procedimento para o pedido de certificado. Então, a pessoa não tem certificado, primeiro ela entra com procedimento de pedido de certificado. Ah, fizemos audiência, tudo, o cara tá ok, pode fazer o certificado. Fez o certificado, ele está com o certificado, agora sim. Ele pode ingressar com o seu divórcio, ele pode ingressar com o seu inventário e partilha, ele pode ingressar com a sua doação e assim vai. Então, é um cuidado que eu acho que precisa ser pensado ainda, isso precisa ser trabalhado. Uma outra questão também que solucionaria,
né, é a questão do interessado que está no exterior, né? E a gente é uma realidade daqui de Brasília, é uma realidade muito grande. Por quê? Primeiro, que nós temos muitas pessoas com domicílio em Brasília da carreira diplomática. E essas pessoas acabam indo para o exterior e falam, beleza, eu vou poder realizar, quero fazer uma doação, legal, vou poder utilizar o sistema lá do e-notariado. E aí ele vai descobrir que ele não tem o certificado digital e não vai usar, porque ele teria que ir num cartório pedir esse certificado digital. Aqui nós também temos uma outra realidade, que os servidores públicos de alto escalão do DF é muito comum que eles se aposentem e vão morar fora, né? Portugal tem sido um grande destino de servidores públicos daqui. E aí o cara vai morar fora, jura que pode realizar seus atos à distância e descobre que não pode porque não tem o certificado. Então tem que aproveitar a primeira viagem ao Brasil para criar o seu certificado e aí sim se valer dos benefícios, né, trazidos pelo provimento número 100. Então é uma deficiência que precisa ser trabalhada. Eu só quero, o Ítalo aqui, ele quer falar um pouquinho da experiência dele, eu estou lendo aqui, estou acabando, Ítalo, você já fala, eu peço desculpas, eu não fecho a boca aqui, calma que você já fala. Gente, alguns pontos importantes aqui, até para finalizar, vou contar também uma experiência pessoal importante para valorizar até esse procedimento. Um ponto importante que nós temos, e é uma diferenciação sutil que precisa ser analisada, é que quando nós começamos a utilizar os cartórios para a realização, principalmente de inventário e divórcio, tá, gente? E quando eu falo divórcio, dissolução de união estável está no meio, que é o que o advogado mais utiliza, né? Pelo menos o advogado de família e sucessões é onde ele mais busca o serviço cartorial. Quando a gente começou a usar os cartórios, né, lá baseado no artigo 30, no provimento 35 do CNJ, que permitia o uso do cartório presencialmente, a gente tinha uma liberdade muito grande, que era a liberdade, principalmente para o inventário e do divórcio, que era a liberdade de não ficar preso naquele universo de competências territoriais trazidos pelo CPC. Se você vai realizar um inventário judicial, você tem um critério de competência, né? Enfim, vários critérios de competência que influenciam, além do critério material, que você precisa entrar numa vara de órfãos e sucessões ou numa vara de família, depende do local onde você está atuando, mas você tinha um critério territorial também, que às vezes dificultava um pouco o trabalho, né? Então, no caso do inventário, onde que eu tinha que entrar com o inventário? Em regra, são várias diretrizes para o inventário, mas a regra geral, né, é o último domicílio do falecido, né? Existia essa limitação. Existem limitações também, né, de competência quando nós falamos do divórcio. E quando nós utilizávamos o serviço de cartório, essa limitação não existia, né? Na verdade, você podia procurar qualquer tabelionato de notas, né, da sua preferência, e lá você poderia realizar o seu procedimento de inventário e partilha, ou o seu procedimento de divórcio, de solução de união estável, e assim vai. Quando o sistema do e-notariado entrou, né, dessa forma até surpreendente, num primeiro momento a gente achou que a regra continuaria, mas não é bem assim, né? Se a gente pegar lá o parágrafo único do artigo 20, também no inciso 2º do artigo 21, a gente vai perceber que você precisa ter um dos interessados no domicílio de localização do tabelionato. Então, você não pode mais procurar qualquer tabelionato de notas. Você tem que procurar o tabelionato de notas que esteja localizado no domicílio de um dos interessados. Não deixa de ser uma vantagem, né? Não deixa de ser algo muito melhor do que ficar preso às exigências de competência do Código de Processo Civil. Mas veja que é uma limitação daquilo que estávamos acostumados, né? Antes a liberdade era plena e agora ela não é
plena, né? Na hora de usar o e-notariado, claro que se você for fazer presencialmente, a regra lá geral, né, a regra ampla do provimento 35 continua válida. Agora, se você for usar o e-notariado, se você for usar o regramento trazido pelo provimento número 100, você obrigatoriamente vai ter que seguir essa regra disposta lá no artigo 20 e 21, que é buscar um tabelionato de notas no domicílio de um dos interessados. Eu tenho um caso prático aqui bem interessante para mostrar como, mesmo assim, a gente tem muita vantagem. Eu tenho um inventário, até que é recente esse inventário, eu nem finalizei, e foi o primeiro inventário que eu fui realizar através desse sistema. E a pessoa que me procurou, ela mora em São Luís do Maranhão, o falecido sempre morou em São Luís, morreu em São Luís, enfim, tudo vinculado lá. Os bens imóveis estão em São Luís e em algumas cidades próximas, né, cidades enfim, tem um sítio numa cidade próxima, mas é tudo ali na região. Né? Os herdeiros, ele tem 3 filhas, né? Além da esposa, né? A esposa como na qualidade de herdeira também, porque concorre. Então, ele tem a esposa que mora em São Luís também, uma filha que mora em São Luís, uma outra filha que mora em Buenos Aires e uma única filha que mora aqui no Distrito Federal. E como eu consegui comprovar o domicílio dessa última herdeira aqui no Distrito Federal, eu tive a facilidade de utilizar o cartório que eu já estava acostumado, que é aquele cartório que eu falei que tem um sistema bem estruturado. Né? Então, ainda é muito melhor do que o judiciário. Veja que pela regra do CPC, se eu tivesse que judicializar isso, eu teria que judicializar em São Luís. Eu não teria outra opção, porque é o último domicílio do falecido. Né? Mas, pela regra ainda mesmo com a restrição trazida pelo provimento número 100, eu consegui me valer do tabelionato de notas aqui do DF, porque eu tenho uma única interessada com domicílio aqui no DF. E essa tem sido a regra. Se você tem um cartório, você é advogado principalmente, tem um cartório que você gosta de trabalhar, que você já tem um contato com o tabelião, que você tem facilidade de trabalhar, e basta ter um interessado, seja no divórcio, seja no inventário, um único interessado você consegue levar para o seu cartório de preferência. Tá? Mas, volto a dizer, se nenhum interessado tiver domicílio, aí, infelizmente, você não vai ter aquela liberdade que você tinha do ato presencial. Você vai ser obrigado a escolher um cartório dentro daquele universo de domicílios dos interessados. Gente, eu acho que é isso, né? Acho que eu falei bastante até. Obrigado pela brilhante palestra. Realmente você tocou em alguns pontos, realmente pontos sensíveis do e-notariado, e esse ponto último que você acabou de falar, sobre a questão da competência territorial, é uma ilegalidade flagrante, porque, independentemente da Resolução 35/2007 do CNJ, o artigo 8º da 8935, a Lei dos Notários Registradores, ela já tinha essa previsão, que, no princípio da confiança, né, o usuário do serviço, na atividade notarial, ele pode procurar o melhor tabelião que ele encontrar. Então, se eu tenho um tabelião de confiança no Distrito Federal e eu moro em São Paulo, não tem problema nenhum eu fazer com ele. E esse provimento, na verdade, quando ele delimitou essa competência territorial pelo domicílio, ele flagrantemente viola o artigo 8º da 8935, né? E aí cabe a nós, advogados, discutir isso aí, né? Discutir essas e outras ilegalidades dos provimentos, das corregedorias, do CNJ e assim por diante. E é importante, aqui na Academia Nacional de Direito Notarial, realmente, a gente fica muito feliz de você trazer essas impressões da advocacia para nós, né? Não são
tabeliões de notas preparados para poder praticar atos pelo e-notariado, né? Realmente esse é um problema muito grande. Um outro problema grande que a gente enxerga, tecnicamente falando, é essa questão do consentimento que você comentou, né? Por mais que a gente esteja online, será que realmente essa pessoa é a pessoa, né? Então, demonstrado aí por programas de computador, que você coloca a estátua, você consegue colocar o rosto do sujeito, né? A estátua conversando, a estátua praticando gestos. Então, assim, é um risco muito grande, realmente, mas a gente tem que avançar, não tem jeito, né? Claro. Então, a gente tem que avançar, e o tabelião de notas, nós temos que lembrar que o artigo 215, parágrafo 1º, inciso 4º, ele deixa bem claro, é de responsabilidade do tabelião o reconhecimento da identidade, da capacidade e da tutela da manifestação da vontade. Então, por mais que esteja online, o tabelião ele não vai se eximir de reconhecer a capacidade, a identidade e a manifestação clara da vontade. Né? Esse é um ponto bastante importante que você comentou. O que você ia falar? Uma coisa importante que você tocou, e eu até tinha anotado aqui e passei. É a questão da capacidade, né? A questão da capacidade, porque a identidade, é óbvio, você falou bem, né? Esse negócio de jogar o rosto, e a gente tem até aplicativo de celular que faz isso, não é uma alta tecnologia, não precisa ir buscar na NASA. O aplicativo faz isso, né? Acho que até no nosso grupo de quartel fizeram lá, botando o rosto de alguém, então tem de tudo, cara. Realmente isso pode acontecer, mas é difícil, se a gente for pensar, né, em não usar tecnologias pelas possibilidades de fraude, né, e partindo do princípio que a maioria das pessoas agem de má fé, a gente não vai evoluir nunca, né? Claro. Então, a gente tem que estar atento às possibilidades de fraude, desenvolver constantemente as tecnologias antifraude, mas a gente tem que dar o crédito aos cidadãos para que eles procurem um serviço mais célere, mais cômodo, mais prático, e não partir do princípio que eles estão lá para dar um golpe, né? Mas é óbvio que essa questão da identificação, ela merece um cuidado maior, e tudo que vier ajuda, porque a gente sabe que as fraudes de fato acontecem. Elas não vão ser maioria, mas elas de fato acontecem. E a grande dificuldade que eu vejo aqui para os tabeliantes é essa questão de verificar a capacidade, né? Porque nós podemos ter pessoas que são sutilmente incapazes, e isso existe, a gente sabe que isso existe, né? E a pessoa está lá, às vezes é uma pessoa até interditada. Como é que você vai verificar se a pessoa é interditada? É uma pessoa que passa 20 dias do mês surtada e 10 dias do mês bem. Sei lá, transtorno bipolar, eu não tenho muito conhecimento. Como que o tabelião vai ter esse tipo de sensibilidade através da lente, através de uma transmissão? Complicado, né? Sim. Complicado. Então, essa questão da capacidade eu tenho também um pouco de receio. E não só essa questão da doença, né? Às vezes você pega uma pessoa, a pessoa tem que mandar a documentação. Sim, mas ele já vai mandar uma documentação escaneada. Para alterar um número ali de ano, é fácil. Aí ele faz uma modificação, pega aquela pessoa de 16, 17 anos, que já tem cara de 20, põe na tela, passou, né? E o ato vai ser praticado de uma forma irregular, porque a capacidade não foi verificada. Então, de fato, problemas existem, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. O cuidado nos atos à distância, ele tem que ser mais do que redobrado. Sem né? Então, a gente percebe isso claramente, porque a gente atua no dia a dia com essa matéria, e a gente percebe
que há muitas falhas na identificação e análise de capacidade das partes, né, que gera os problemas, né, como você comentou, eventual incapacidade do sujeito, que já está registrada no livro E do Registro Civil, né, que é a interdição. Isso acontece, né? O doutor Rogério Bertoldo colocou aqui, né, o sujeito interditado por jogos, né? Se ele está interditado, o notário ele deveria ter acesso à central do Registro Civil, né, que é a CRC, para ele verificar lá eventual registro de interdição no livro E. Só que aí vem um detalhe, Melim, os notários não têm acesso a essa central. Exato. Pronto, Exato. o cara não vai conseguir verificar esse tipo de situação. Né? Obrigado, doutor Rogério Bertoldo, pelo comentário. E, Melinha, a gente está devendo aqui para o Ítalo a palavra. É verdade. Para ele comentar sobre a experiência dele. Doutor Ítalo, tá na linha aí conosco? Boa noite, estou sim. Olá, doutor Ítalo. Tudo bem, doutor Ítalo? Boa noite. Tudo ótimo. Deixa eu falar, eu sou escrevente autorizado do cartório de segundo ofício da comarca de Itapipoca. É o interior do Ceará, somos uma comarca, somos 3 ofícios, né, para falar a verdade. Nós cuidamos da parte imobiliária daqui. Nós utilizamos o e-notariado na parte de notas, mais para fazer as procurações públicas que são lavradas de outro estado, né, onde o ortogante está em outro estado. E eu tive a experiência de ser a primeira pessoa a lavrar uma escritura pelo e-notariado da minha região. E o site do e-notariado, ele é bem completo, né? Ele tem a possibilidade de fazer a própria gravação pelo próprio site. Então, o site disponibiliza isso, ele mesmo grava a videochamada, a videoconferência e deixa disponível para você no e-notariado a qualquer momento. Você pode baixar ou pode enviar para qualquer lugar. É tipo nuvem. Ele fica salvo naquele documento que você fez. E outra possibilidade que é aceita no e-notariado é a utilização de certificados ICP. Por exemplo, você não precisa ir no cartório emitir um certificado do e-notariado. Se você tiver um certificado da CertSag ou um certificado que já foi emitido, você pode utilizar ele para fazer sua assinatura. Ele contendo as chaves brasileiras, ele é aceito pelo e-notariado. Isso que é bom, porque a procuração que eu fiz, como a tabeliã, como ela não estava no emitindo um certificado da CertSag, né? Tá cortando um pouquinho, doutor. Desculpa, gente. Deve Imagina. É só esse finalzinho aqui, só esse finalzinho. Mas obrigado, então, pela tua participação. E a gente fica muito feliz da Adnotária alcançar Itapipoca. É verdade. É verdade. A gente fica muito feliz por isso. Posso só fazer um apontamento aqui da questão do Ítalo. Ítalo, eu agradeço, né, seus posicionamentos e só fazendo um comentário importante aqui, o Ítalo ele trouxe uma questão interessante, que é essa questão do certificado, né? Que os advogados usam. Quando a gente usa o e-notariado, os advogados eles usam seu certificado de CP normalmente, né? E o Ítalo tem razão, as pessoas podem utilizar. E eu deveria ter falado isso e não falei, né? Eu quis fazer a crítica ao sistema. Mas a minha crítica eu mantenho, de certo modo, porque raramente você tem clientes com esse certificado, né? A assinatura digital ela deveria ser quase algo obrigatório, todas as pessoas deveriam ter, porque ela gera uma série de facilidades. Mas ela não é das coisas mais baratas do mundo, não é de um instrumento simples de ser utilizado, e a grande realidade é que a maioria dos clientes não possui. Né? Não possuem. Você vai fazer um inventário com 6, 7 herdeiros. Né? Ter a sorte de ter 7 herdeiros com certificado digital, rapaz, eu nunca tive, e confesso para você. Mas obrigado, Ítalo, é uma verdade, e obrigado por esse apontamento aí, que é um complemento bem importante. Obrigado.
O Melim, o Dr. Jordan Aguiar, ele coloca que uma boa alternativa para combater a fraude, nesses casos, seria criar a cópia autenticada digital de documentos. O usuário poderia inserir as cópias PDF-A na plataforma e, ato contínuo, levar os documentos originais até a serventia competente para que o notário escrevente realize a comparação com a cópia digital e confira o selo de autenticidade, conferindo a fé pública ao documento digital. Barata e ineficaz, doutor Jordan. E eu vou te dizer por que é ineficaz. Porque a atividade notarial não basta, como eu comentei. O artigo 215, parágrafo 1º, inciso 2, ele determina ao tabelião de notas o reconhecimento, o dever de reconhecer a identidade e a capacidade. E o reconhecimento da identidade não é somente analisar a forma do documento. Eu tenho que analisar o conteúdo do documento. É isso que difere a atividade notarial da atividade registral. A atividade registral, ela verifica a forma. A atividade notarial, ela verifica forma e conteúdo. Desse modo, o tabelião, na análise do documento formal, ele precisa conferir se aquele documento ele é autêntico na sua forma e também no seu conteúdo. Ou seja, será que o doutor Melim é ele mesmo na apresentação do OAB? Aí o que você tem que fazer para analisar o conteúdo? Você tem que entrar na Central Nacional dos Advogados, fazer a consulta ali e verificar se aquele documento bate com o sistema. Dá para fazer isso com a RG? Não dá para fazer com a RG, mas dá para fazer com a CNH. E aí eu vou falar para o senhor, doutor Jordan, sabe quantos tabelionatos de notas no Brasil faz esse tipo de conferência? Eu acho que eu já vi um só fazer. Um. E isso é uma questão, é por isso que existe fraude de procurações, fraude de identidade nos atos notariais. Porque o falsificador, o estelionatário, ele furta a cédula verdadeira. E ele falsifica o conteúdo. Você ia levantar a mão, Jordan? Pode abrir o áudio. Na verdade, essa solução que eu coloquei aqui nesse texto, ela serviria, na verdade, como substituto para a cópia autenticada. Realmente, nada impede que você pegue um documento falso e você autentique autentique uma cópia de um documento falso. Só que isso já mataria, na verdade, pensando aqui no senso prático, isso já mataria, na verdade, 50% do problema, porque o PDF, como o Dr. Melim mencionou, ele é muito fácil de ser adulterado. Sim. Então, se fosse pensada uma solução criptográfica para que o notário, né, o escrevente, ele pudesse conferir autenticidade para o documento PDF, né, mediante conferência com o original, isso já ia ser uma solução que ia permitir muitos avanços. Por exemplo, você poderia autenticar digitalmente determinados documentos digital e mandar eles, por exemplo, para o registrador de imóveis, para que o registrador de imóveis possa fazer um procedimento de uso capião. É nesse sentido que eu estava... Entendi. Aqui. É isso aí, mas a atividade notarial ela é muito mais complexa, né, doutor Jordan? O doutor Ítalo levantou a mão. Doutor Ítalo, fica à vontade. Pronto, só para ressaltar um pouco mais. Existe já essa plataforma no próprio notariado, né? Onde que nós, cartórios de notas, podemos fazer a autenticação de um documento digitalmente. Esse documento é levado em cartório, a gente faz a digitalização do documento físico e transforma em um documento digital, onde em qualquer cartório, em qualquer lugar, ele pode ser autenticado online. Isso é uma forma de facilitar a autenticação online. Por exemplo, eu preciso de um documento autenticado para ser enviado para São Paulo, mas eu tinha que autenticar no cartório e enviar via correio, Sedex, mais rápido. Agora não mais. Nós temos essa oportunidade de autenticar um documento em cartório e transformar ele digitalmente, onde ele é enviado para o cliente por e-mail ou até mesmo pela plataforma, onde quando chega no cartório, no lugar onde o documento vai, a pessoa faz a autenticação online. O nome do site é o Senage, se eu não me engano. E ele é uma das plataformas que integra o e-notariado. Sim. Legal. Obrigado, Ítalo, pela participação. Por fim, aqui, a gente tem o Rogério Bertoldo,
Dr. Rogério Bertoldo coloca aqui, ó, notável saber jurídico do Dr. Melim, não tenha dúvida, Bertoldo, eu confirmo essa afirmação. Dr. Melim, por favor, é possível deixar o seu contato para que os frequentadores do judiciário, como eu, tirem suas dúvidas? Melim, deixa aí o teu e-mail aí, o teu contato para as pessoas aí. Obrigado, Bertoldo, pela participação, meu caro. Um grande abraço a vocês. Melim, vamos terminando aqui. Mais alguém? Última pergunta que eu vou deixar aberto aqui. Alguém quer participar? Fazer a pergunta para o Dr. Melim direto, colocar ele na parede? 1, 2, 3. Maravilha. Melim, muito obrigado pela tua presença. Né? Eu passo a palavra para você para fazer as considerações finais. Bom, amigo, acho que minhas considerações finais são meus agradecimentos. Eu agradeço demais o convite. Enfim, a gente se comunica bastante pelo nosso grupo lá, né? Um monte de besteirada. Falei, rapaz, o cara me convidar, vendo as besteiras que eu falo aqui, ele é um cidadão de muita coragem. Mas, enfim, eu agradeço demais o convite, agradeço demais seu esforço para que essa palestra se realizasse. Mais uma vez agradeço a doutora Mônica também por todo o atendimento dela, por todo o cuidado que ela teve para que isso se realizasse. E agradeço a Adnotar e fico à disposição, cara. É sempre um prazer conversar contigo, é sempre um prazer passar um pouco da minha experiência. Não sei se acrescenta alguma coisa ou se não acrescenta, mas a tentativa é sempre a melhor possível. Eu espero que todos tenham gostado. Acrescentou demais. Obrigado, Melim. Eu que agradeço. Meus caros, encerramos aqui o nosso penúltimo evento do ano da Adnotar e da Academia Nacional de Direito Notarial. Amanhã tem reunião ordinária com a nomeação dos membros honorários, professor Melim Namenchalub, Papa, o pai da alienação fiduciária de bem imóvel, o doutor Narciso Orlandi Neto e o doutor sócio dele, né, que teremos aqui amanhã. Na próxima semana, dia 17, mais um evento, o último evento do ano, que vai ter o lançamento da obra digital da doutora Marciele, lá do Paraná. Ela fez um livro sobre direito notarial registral, e muitas pessoas participaram, foi muito bacana, eu participei do livro, e eu trouxe uma questão de inventário. Melim, eu já te convido para fazer parte aí na próxima semana do evento, sobre a possibilidade da lavratura de uma escritura de inventariante provisório para alienação de bens de forma superveniente ao espólio, né? Então, é uma questão bastante interessante para fazer a leitura. Depois eu te mando o livro digital para você poder fazer uma leitura. Meus caros, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Tchau.